Olá para você que assiste esse vídeo, eu sou a Ana Rodrigues, nós vamos fazer a nossa reflexão astrológica semanal comum aqui do canal, com um teor mais eletivo, pensando sempre numa condição geral, porque as avaliações pessoais, previsões pessoais, são feitas individualmente, considerando as características do mapa natal, ok? Bom, pessoal, essa é a terceira semana de junho, de 14 a 20. Vocês percebem aqui pelo calendário que a gente não tem nenhuma mudança de fase da Lua, porque nós tivemos uma fase minguante iniciando no dia 13, né, um dia anterior, e a fase nova, um início de uma nova, um novo ciclo, né, uma lunação só no dia 21, certo? Mas essa semana a gente tem já um começo de uma preparação aí para esse novo momento, porque Mercúrio vai ingressar no movimento retrógrado, vai iniciar o ciclo retrógrado dele e vai se juntar a Vênus, Júpiter e Saturno nessa característica, né, do movimento retrógrado. Mas vamos entender porque essa semana ela tem poucos aspectos acontecendo diariamente, eu vejo mesmo como uma semana de preparação. Vocês puderam perceber também que na semana anterior a gente continuou com esse quadro meio, né, lento e tal. Vamos ver aqui como que vai acontecer no dia a dia. Bom, no dia 14, nós vamos ter um aspecto acontecendo às 9h24 e o outro só às 23h07. Esse da manhã é harmonioso, é a Lua chegando a um aspecto harmonioso a Vênus, que envolve os signos de Áries e o signo de Gêmeos, né? São signos que têm uma característica ativa, bem movimentada, por isso o ritmo do domingo, ele tende a ser animado, né? Principalmente aqui durante a manhã, enquanto vai aumentando essa influência, né? Aqui um pouquinho depois também, quando vai passando do ponto máximo, ainda carrega consigo esse clima animado, que é muito favorável para as questões de diversão, entretenimento, coisas leves, coisas de um nível que envolva alegria mesmo e prazer e satisfação. Leves e superficiais, porque nós estamos falando de dois signos de uma natureza quente que não acentua muito um teor de profundidade, né? Então é melhor essa influência que já é harmonioso, né? O aspecto que já é harmonioso, ele é melhor para você lidar com os temas leves, coisas simples mesmo, e não tanto para resolver problemas muito complexos. Pode até achar algumas alternativas e soluções, algumas novidades e tal, mas funciona muito melhor quando o enfoque aqui para os temas é um enfoque mais leve, tá bom? Bom, e nós temos então os temas de Vênus se beneficiando com esse aspecto harmonioso, né, que também não é um dos principais, mas os temas ligados ao entretenimento, prazer, satisfação, beleza, compras, né, que envolvam coisas, né, para atender pequenos desejos cotidianos, por exemplo, né, e principalmente para rir bastante, né, ele tem uma característica bem animada. Agora, a Vênus está no movimento retrógrado, que não é o movimento natural dela. Então, mesmo favorecendo encontrar coisas para comprar, atender aos seus prazeres, é necessário ficar atento a não exagerar na dose, né? Ou alinhar e agrupar os prazeres. Eu penso sempre, como eu já disse para vocês já em mais de uma vez, que essa característica de Vênus em Gêmeos retrógrada, ela funciona como uma dúvida muito grande, uma dificuldade até em estabelecer o que é melhor. Então, diante de 2, 3 opções, a gente tem um pouco de dificuldade em chegar ao âmago das coisas. Agora, como a Lua vem de Áries aqui, né, do signo de Áries, que é bem objetivo nesse aspecto, vai facilitar um pouco mais, né, essa característica de chegar ao cerne do desejo, né, de atender o desejo e tal. Mas ainda assim, reforço, é uma tendência muito rápida, ela não se aprofunda muito, a natureza do aspecto também não é muito profunda, mas é alegre. Favorece bem o domingo aqui num clima animado. Mas o aspecto da noite, ali no final da noite, é uma quadratura entre Lua e Mercúrio. E tudo bem que a Lua tem domicílio aqui no signo de Câncer, né? Mas Mercúrio aqui não vai oferecer nenhum grande crédito aqui de domicílio, de exaltação, nenhuma dignidade aqui no signo de Áries. E por isso a gente tem um pouquinho de dificuldade com a questão da expressão de interesses, de pensamentos, de ideias e tal. Porque Mercúrio em Câncer tem uma característica mais profunda e analítica, é um signo frio, que leva as coisas mais a fundo mesmo. Só que a Lua em Áries, ela é impaciente e imediatista, e por isso a gente tem dificuldade, às vezes, em trabalhar um pouco o pensamento, as ideias. Então, entra um pouco em conflito e pensando no nível global de comunicação. Fiquem atentos às trocas de mensagens e tal. E também
com essa característica muito emocional que acaba às vezes dificultando um pouco o sentido prático, né, da coisa em si, certo? E para temas comerciais, então não preciso nem dizer, ele é bem ruim. Para as questões burocráticas também, mas como o aspecto acontece no domingo e no final da noite, talvez os temas burocráticos não estejam tão em evidência, né? O que vai pegar mesmo mais forte nesse momento aqui, eu penso que é o que envolve a comunicação em nível geral. Ah, e também os temas ligados às coisas eletrônicas, né? Que são os temas de Mercúrio na astrologia clássica. Então, os apagões aí de eletricidade, né? Também os equipamentos, aí eles merecem um pouquinho de atenção. Não vai mexer, tentar consertar um equipamento nesse horário, tá? Pode ser bem ruim aqui, né? Pode trazer algumas adversidades, aí umas dificuldades de conclusão. Bom, e no dia 15, depois que a Lua passar do aspecto harmonioso com Vênus, ela vai chegar a um aspecto harmonioso com o Sol. Só que logo em seguida, ela chega a um aspecto desafiador com Júpiter, que é muito mais forte do que esse aspecto leve que ela vai formar com o Sol. Esse aspecto leve, ele traz uma característica parecida com o que ele formou com Vênus, com o que a Lua formou com Vênus no domingo, que é mais disperso, animado, superficial, né? Com o Sol é da mesma maneira, né? Então, a gente tem aqui uma característica que vai acontecer quase ao mesmo momento, esses dois aspectos, que eu penso que esse sexto do Sol fica muito apagado devido a essa quadratura que a Lua vai formar com Júpiter. Mas a Lua ariana, como eu disse para vocês, ela é impaciente, imediatista, urgente, competitiva. E essa característica com Júpiter, ela é bem complicada para a realização das coisas. Interfere muito no otimismo geral, mas tanto Áries como Capricórnio têm uma natureza prática para realizar as coisas. Só que como o aspecto é desafiador, eu penso que chegar à realização prática, concluir os resultados e tal, fica muito complicado, né? Primeiro, porque a Lua não se concilia muito bem com essa tendência aqui de Júpiter em Capricórnio, no movimento retrógrado. Então, é um momento bem ruim para a conclusão de trabalhos, né? Atingir os objetivos não vai ser muito fácil. Também porque Júpiter tem essa característica da justiça. Então, essa quadratura traz uma sensação de injustiça e dificuldade em cumprir com as normas, com as regras, com as leis, enfim. Não é um bom momento, então, para lidar com esses pequenos assuntos que envolvam esses assuntos de normas, de regras, leis e etc, né? E na sensação da injustiça, eu penso que tem que ir com calma, né? Porque a tendência da Lua ariana, ela é um pouco nervosa, né? Para um aspecto desafiador com Júpiter, que às vezes pode trazer um fator de implicância, assim, com esse teor da injustiça em um nível geral, né? Acaba atrapalhando demais a característica da praticidade, que envolve tanto ao signo de Áries como ao signo de Capricórnio. No dia 16, nós vamos ter a Lua ingressando no signo de Touro, às 6h35. Então, essa agitação ariana vai diminuir. Aqui, às 6 da manhã, ela já está bem no finalzinho de Áries, né? Vai ingressar em Touro logo em seguida. E Touro, a exaltação da Lua, mas traz um ritmo bem constante, lento e um teor da paciência mesmo. Então, vocês vão perceber que o ritmo muda bastante. Mas ainda como Touro é um signo pertencente à triplicidade da Terra, a característica da praticidade, realizar as coisas como tem que ser realizadas, fica mais acentuado. E às 8h29, a Lua vai chegar a um aspecto desafiador com Saturno, que está aqui em Aquário retrógrado também. É bem complicadinho, né? Porque a gente vai ter uma quadratura de signos fixos, vai envolver a Touro e Aquário. E essa característica de signo fixo em quadratura, ela é resistente, lenta mesmo, até coloquei o título lentidão. Ela é enrijecida, então não facilita muito fluir com os acontecimentos num ritmo bom, desenrolar as coisas, descomplicar e levar as coisas numa boa. Evitem esse momento das 8h29, ali meados, né, das 8h29, para realizar temas práticos mesmo, porque uma das características de Saturno é lidar com as coisas do nível material, é o planeta que mais tem relação com as coisas da vida material mesmo, né? Pensando no mundo físico, né? Porque é o mais pesado de todos, é o que representa mais um peso. E essa quadratura, ela fala exatamente dessa dificuldade de influir, às vezes, com as coisas que já tem processo estabelecido para realizar, que você já sabe como fazer, por exemplo. É propenso a empecilhos, né?
trocando em miúdos aqui, você vai encontrar problemas mesmo para resolver. Por isso não é uma influência nada positiva para início. E também porque estamos numa fase minguante, né? Evitem esses momentos aqui para lidar com assuntos mais complicados. No dia 17, a gente muda um pouco o quadro. A Lua vai formar um aspecto harmonioso com Mercúrio às 10h35. Então, nós temos aqui a Lua em 11 de Touro e ela vai se aproximar desse aspecto harmonioso com Mercúrio. E ele é bem cuidadoso, muito cuidadoso mesmo, porque tanto Touro como Câncer são signos de uma natureza mais introspectiva, atenciosa, cuidadosa, de olhar detalhes, né? Então, eu penso mesmo que esse momento, sim, é ideal para a gente tanto olhar mais profundamente para as coisas de nível prático, documentos, realizar uma reunião que não seja tanto para apresentar projetos, tem um ritmo muito calmo mesmo, né? Uma influência muito calma. Às vezes, lidar com os contatos para manutenção dos eventos, das coisas, né? De contratos propriamente, enfim, para manter aquilo que você se propõe a fazer é bem legal. E também é uma característica acolhedora, muito cuidadosa. O que você estiver fazendo durante esse momento vai representar aqui uma atenção e cuidado muito grande, né? Com as palavras e um cuidado e atenção também com os assuntos em geral. E só isso no dia 17, né? Então, a gente tem um dia 17 mais calmo. Agora, no dia 18, continua esse ritmo, porque a gente já vai começar aqui o dia 18, a 1h58, com Mercúrio iniciando o movimento retrógrado. A Lua vai formar um aspecto com Marte, depois ela vai formar um aspecto com Júpiter e depois ela vai ingressar em Gêmeos. Então, o Mercúrio no movimento retrógrado, né, o dia que ele ingressa, o dia que ele volta ao movimento direto, eles não são indicados para lidar com os temas que envolvem Mercúrio. Papéis, documentos, em nível geral, não digo assinaturas de grandes contratos, porque é uma outra perspectiva, geralmente são assuntos que ficam em negociação há muito tempo e tal. E Mercúrio é muito rápido, então os papéis de Mercúrio são papéis da vida cotidiana. Coisas que a gente lê e lida mesmo, pensando nos documentos, né? Comunicação também tem que manter bastante atenção, porque ele está aqui no signo de Câncer muito sentimental, né? Muito profundo e complexo, mesmo tem uma complexidade aqui, não é muito prático. E também com os temas ligados a comércio, ao transporte, ao trâmite das coisas em um nível geral, né? Então tem que manter uma atenção. E é por isso que a gente não recomenda esses dias aí para iniciar nada relativo a essas questões. Agora, outro tema que também é muito relacionado a Mercúrio, na astrologia clássica, são os assuntos ligados à eletricidade, à eletrônica em geral. Então, os equipamentos eletrônicos também, celular, notebook, computador, em geral, e qualquer outro equipamento, a gente tem uma tendência um pouco mais de fragilidade com esses temas. Então, evitem esse momento aqui se vocês precisarem ou comprar um equipamento novo ou consertar, e pode ter pequenos problemas, mas enfim, são contornáveis, né? Aí depois a Lua vai formar um aspecto harmonioso a Marte, às 6h16, né? E depois outro bem forte aqui, né? Forte que eu digo no teor do aspecto, na natureza do aspecto com Júpiter, que é isso que já aparece aqui. Só que Marte está em Peixes e Júpiter está em Capricórnio, então tirem da cabeça uma característica muito expansiva, rápida, super dinâmica e tal, né? Porque Marte até tem essa característica, essa natureza, se a gente pensar no nível mais bruto dele, né? Na característica bruta. Só que ele está em Peixes. Então, toda essa característica de competitividade, de ação, de conquista, tem tendência pisciana, subjetiva, introspectiva. E esse aspecto que a Lua vai formar com Marte, que a Lua está em Touro, né? Tem que levar em consideração isso. Ele é de ritmo lento, ele é bem cômodo. Então, eu penso que é um momento bom para manutenção, como eu já falei para vocês, ou se você precisar aplicar qualquer movimento em um assunto, ir para um novo caminho, né, em alguma coisa que você esteja realizando, ele pode trazer alguns resultados. Mas eu penso assim, pequenas mudanças e mudanças que não vão alterar muito o rumo dos acontecimentos, né? Porque ele está em Peixes e não é muito objetivo. Embora a natureza do aspecto seja harmoniosa, ele não tende muito a levar as coisas para um objetivo final, e pensando em ritmo é bem lento. Então, vocês vão perceber que o ritmo do dia 18 é acomodado mesmo, né?
E depois das 9 da manhã, quando a Lua formar um aspecto harmonioso com Júpiter, não muda muito o quadro, porque embora Capricórnio seja um signo cardinal, essa condição de debilidade de Júpiter não favorece o fluir das coisas em um ritmo acelerado, porque também pertence à triplicidade da Terra. Agora, é um pequeno triângulo aqui que se forma de uma característica de manutenção muito boa. E eu penso até que pensando nas normas, na justiça, na característica até da esperança, a gente pode ter alguns ganhos. Ela tem uma tendência ainda mais idealista, né? Porque a gente vê aqui Peixes, que é regido inclusive por Júpiter, e Marte fazendo essa relação aqui de ligação, né, entre a Lua e Júpiter e tal. Então a gente tem esse teor de uma sensação idealista, de querer alcançar alguma coisa, de agora vai dar certo, por exemplo, mas não é um super otimismo, né? Eu penso mesmo numa tendência muito cômoda, né? Bem calma mesmo, bem tranquila. Não favorece grandes viradas, grandes jogadas, mas pequenas mudanças sim, né? Eu vejo como essa característica. Aí no início da noite, às 18 exatamente, ela ingressa no signo de Gêmeos, né? Bom, e aí Gêmeos já tem uma característica mais ativa, né? Já vai ter uma movimentação, uma certa agitação, e a Lua em Gêmeos é bem dispersa. Então, a noite do dia 18, ela muda mesmo. A gente vê o dia começando muito calmo mesmo, com uma tendência bem calma, e depois vindo para um clima agitado. Ainda que na quinta-feira, dia 18, depois que a Lua ingressa no signo de Gêmeos, ela logo já vai formar, ela já ingressa em Gêmeos, já formando esse trígono aqui com Saturno, no signo de Aquário, mas está no movimento retrógrado. E ele não é suficiente, no meu ponto de vista, para diminuir o teor da dispersão, porque o movimento retrógrado não favorece muito, e ainda Mercúrio, regente de Gêmeos, está também no movimento retrógrado. Então, a gente tem um final aqui, né, uma noite de quinta-feira que tem uma característica muito teórica, mental, às vezes muito cheia de ideias. A gente pode se ver muito ligado em ideias, em novos pensamentos, em novas coisas, mas as coisas não se firmam, não se estabelecem com muita facilidade, tá? Merece muita atenção. E se você estiver lidando com os temas que exigem estudar, né, um olhar detalhado sobre alguns temas, tem que manter atenção, porque também essa característica não está tão produtiva para os assuntos intelectuais, ela está um pouco desequilibrada, né? Então, a gente pode ter, às vezes, a dificuldade em olhar para os pontos certos, em se dedicar para os temas certos, né? Enfim, tem esse tom. Já no dia 19, o único aspecto do dia, na verdade é uma conjunção, é da Lua com Vênus. Mas essa característica de Gêmeos, tanto para a Lua como para a Vênus, ela é bem ruim. Dispersa demais, né? Nenhum dos astros aqui, nem a Lua nem Vênus, tem poder aqui no signo de Gêmeos, e ainda a Vênus está retrógrada. Então eu penso que a dificuldade aqui realmente é em decidir sobre as coisas, né? Saber, pensar, não só pensar, lidar com o interesse em nível geral, mas pensando na satisfação também. Ela leva muito a um interesse forte em se satisfazer, mas a dificuldade em encontrar a satisfação. Ou seja, ela pipoca muito, né? Eu vejo ela como uma influência bem dispersa mesmo, que desvia o olhar e os interesses. Vênus tem essa relação com a satisfação, prazer geral, com as coisas boas da vida, né? Então, eu acredito que às vezes a gente olha demais aqui nesse dia 19, nessa busca por satisfação, nessa busca por alegria, nessa busca por se sentir mesmo, né, preenchido, alegre e tudo mais, e muitas vezes com a dificuldade de encontrar isso, né? Agora, a gente pode ver assim que no conjunto do dia, pensando no ritmo, não é tão ruim, né? Porque esse tom mais prazeroso acaba norteando o dia. O que eu vejo que é desafiador é para as atividades, para as coisas, decisões, assuntos que a gente tem que lidar, que exigem precisão, centramento, conclusão. Se você tem, por exemplo, que assinar um contrato, não escolha esse momento, ele é bem difícil, pode acontecer de tudo um pouco ali, o contrato não ficar assinado, os imprevistos, por exemplo, podem acontecer. Ou se você precisa dar uma resposta para alguém, está pensando sobre um tema e precisa dar uma resposta, não escolha também esse momento, porque você vai ter muita dificuldade em decidir. Ou ainda se precisa lidar com algum assunto relacionado à vida amorosa, porque também ele é alegre, mas superficialmente. Então, por um nível geral, vocês não vão perceber tensão. É até um dia que as coisas podem
fluir assim rápido, né? Os assuntos se desenrolam de uma maneira até descomplicada. O que eu vejo que pode ser mais desafiador realmente é para tudo que vai necessitar uma palavra final e uma conclusão e decisão mesmo, né? Não é muito fácil decidir sobre essa influência. Bom, e no dia 20, nós vamos ter aqui o Sol ingressando no signo de Câncer às 18h44. E logo ali, quase simultaneamente mesmo, às 18h47, a Lua vai formar um aspecto desafiador a Marte. A Lua está em Gêmeos, aspecto desafiador a Marte. Bom, eu coloquei desfocado porque é realmente isso, né? O ingresso do Sol no signo de Câncer, que vai marcar pra gente aqui o inverno e lá no hemisfério norte o verão, ele vai trazer uma perspectiva de interesse geral, né, um pouco mais centrada. Do signo de Câncer tem uma característica mais profunda, mas é emocional também, né? Então a gente não pode deixar de perceber que esse dia 20, ele traz uma tendência emotiva bastante forte, e ainda mais quando a Lua chegar à quadratura com Marte, porque a Lua é o próprio astro que representa o clima do dia, o emocional do dia. Numa quadratura com Marte em Peixes, que também é emocional, tira a objetividade de tudo mesmo. Então, dia 20, sábado, não é um dia bom para grandes decisões. Evitem, inclusive, ter que resolver temas, porque como Marte tem essa característica da conquista, do embate, por exemplo, e em Peixes ele não tem um enfoque muito direto, essa quadratura pode representar muita dificuldade em chegar ao resultado final, né? Como também o alto teor de imprevisibilidade, né? Uma característica bem marcante do imprevisto, certo? E bem complicada mesmo. Eu vejo ela muito complexa para a gente chegar a um resultado bom. E no dia 20 só temos esses dois momentos aqui astrológicos. Na semana que vem é que a gente vai ter alguns eventos acontecendo mais fortes, né? Porque dia 21 já vem com uma nova alunação. Existe também um eclipse solar que vai acontecer no dia 21, mas ele vai acontecer durante a madrugada, então a gente nem vai ver aqui no Brasil, né? Mas ele tem uma influência sobre o mundo de maneira geral. Aí nós vamos ter Vênus voltando ao movimento direto. Então ela vai estacionar, ela vai parar o movimento dela aqui, ficar zerada. É um dia bastante delicado para os temas que envolvem Vênus, né? E também nós vamos ter Marte ingressando no signo de Áries. Aí sim é que ele vai ter essa característica bem pontual, direta, objetiva, no âmago mesmo, né? Acertando o alvo, certo? E aí, então, esse ritmo do fluir do combate, do embate, do combate, né? Da conquista, ele vai ficar bem mais agitado, certo? Então, é a semana que vem que traz aí alguns eventos bem marcantes mesmo. Mas é isso então, pessoal. Aí na próxima semana a gente volta para conversar sobre todas essas características. Lembrando a vocês que os cursos de astrologia ainda estão com desconto. E você pode fazer o curso, assistir às aulas no momento que quiser, porque as aulas são gravadas, o curso tem exercício e tem certificado válido no final também, tá bom? Um abraço para vocês e até a próxima semana.